Beleza? Estamos iniciando mais uma videoaula aí, tá? Com relação às famosas viroses. Eu gostaria de, nessa videoaula, destacar com você uma virose em especial. Nós poderíamos dizer que hoje nós estamos vivendo esses problemas com viroses, etc, etc. E nós sabemos o quão complexo é essa questão, né, de doenças provocadas por vírus. Mas eu gostaria de destacar com vocês essa virose especial que é o HIV, tá? Que ao longo de mais de 40 anos de existência, ele tem provocado um grande estrago, tá? Em torno da humanidade como uma das piores doenças da história, embora hoje essa doença ela seja tratável. Então guarde bem, essa doença ela é tratável, a síndrome da imunodeficiência adquirida, também conhecida como AIDS, tá? Ela é tratável, mas não é curável. Agora, eu gostaria de desafiar você com relação a essa expressão que eu usei no início. Como todo mundo fala, como as propagandas, né, na TV falam com relação a esse tema, com relação ao HIV e com relação à AIDS. Veja você que eu chamei propositalmente doença. Tá? Por que eu chamei propositalmente de doença? Exatamente porque muitos têm esse conceito que a AIDS é uma doença. Agora, eu gostaria de corrigir essa fala, praticamente uma fala universal. A AIDS não é uma disease, tá? Não é uma doença. A AIDS, na verdade, é uma síndrome. Então, a AIDS não é considerada doença. Então, quem é o agente etiológico que provoca a AIDS? Um agente etiológico é um vírus. E esse vírus é um retrovírus. E esse retrovírus é conhecido como o quê? Como HIV. Então, por ela ser uma síndrome, qual que é a diferença, Zé, de síndrome para doença? Não é? Síndrome é algo muito mais complexo. Nós vamos ver todos os mecanismos de ação do HIV, nós vamos ver por que ele é extremamente complexo e por que ele é considerado uma síndrome. Porque, na verdade, a AIDS ela não se manifesta como uma doença especificamente. A AIDS ela se manifesta, tá, como a porta de entrada de várias doenças. Ou seja, daí uma nomenclatura que nós utilizamos como síndrome. Tá? Síndrome da imunodeficiência adquirida. Então, você tem, então, na verdade, uma síndrome que se estabelece no seu sistema imunitário e a partir dessa síndrome você vai ter a manifestação, tá? A partir dessa síndrome você vai ter a manifestação de várias doenças que nós chamamos de doenças oportunistas, tá entendendo? Tá guardando aí? Beleza. Então presta atenção. Então, na verdade, ela abre a porta. A síndrome, toda vez que isso acontece, ela abre a porta para a manifestação de várias doenças. Tá? Então, na verdade, o indivíduo, quando ele morre proveniente de uma infecção com HIV, ele não morre diretamente de AIDS, está entendendo? Então, essa síndrome, tá, no obituário dele não é colocada, o indivíduo causa óbito, né? AIDS, não é colocado essa síndrome no obituário dele. O que é colocado no obituário dele? É colocado no obituário dele a doença pela qual ele faleceu, tá? Por exemplo, muito comum AIDS, o indivíduo ele morrer por doenças do trato respiratório, beleza? Então, quando o indivíduo ele morre de doenças do trato respiratório, como por exemplo a pneumonia, uma das pneumonias atípicas aí mais comuns é a pneumonia desencadeada por um tipo de fungo, tá? Esse fungo é conhecido como Pneumocystis carini, principal causa de doença de morte entre os aidéticos. Agora, o que mata? É uma doença fúngica, nesse caso específico, uma pneumonia atípica provocada por fungo. Tá? Essa doença vai matar o indivíduo. Agora, quem foi a porta de entrada dessa doença que foi imunossupressora, que acabou com o sistema imune da pessoa e a pessoa adquiriu essa doença? Aí sim foi a síndrome conhecida como AIDS. Então ela mata indiretamente, ela não mata diretamente. Ela destrói suas defesas e por destruir essas defesas você vai pegar toxoplasmose, pneumonia, que uma pessoa que tem a defesa normal não pegaria, muitas vezes nem desenvolver essa doença. Uma pessoa que tem o sistema imunitário totalmente, tá, fragilizado, tem baixa contagem de leucócitos no sangue,
leucocitopenia, ela é mais propensa a desenvolver então essa parasitose, essa virose. Guardou? Então, veja só, meu caro, um dos grandes desafios da AIDS e do vírus HIV, então vamos entender, vírus HIV, vírus da vírus HIV, tá? O que significa o vírus HIV? Pensa comigo. O que significa o vírus HIV? Ah, Zé, mas eu sei o que significa AIDS. AIDS você sabe, né? Síndrome da imunodeficiência adquirida. Agora e o HIV? HIV. Vírus da imunodeficiência humana. Isso é HIV. Tá? E AIDS é uma síndrome, não é uma doença. Guardou? Então presta atenção, esse vírus ele estabelece uma série de desafios, estabeleceu ao longo aí, no final da década de 70, existe uma discussão de quando teria surgido esse vírus, várias hipóteses, né? Dentre elas teria vindo do macaco, depois aí as comunidades americanas na época, né, que mais difundiram a AIDS, teria sido supostamente uma das hipóteses mais aventadas seria a comunidade homossexual americana, tá? Até porque existe uma questão na DST que a possibilidade de transmissibilidade do sexo anal é muito maior do que do sexo vaginal. Não estou dizendo, o sexo vaginal também pega, etc. Tal, tá? A possibilidade de transmissão para uma mulher é maior do que o homem receber essa síndrome. Por quê? Porque a mulher ela recebe material ejaculado, então no material ejaculado você tem a carga viral ali já disposta, tá? Que pode penetrar pela qualquer mucosa, ferida interior da vagina da mulher. Agora, já no caso do homem, ele tem que ter o contato com alguma feridinha interna, etc. tal, que também é muito comum e pela própria secreção vaginal. Então, a mulher ela tem uma relação sexual com um indivíduo aidético, ela tem 3 vezes mais chance de contrair a AIDS do que um homem contrair de uma mulher aidética, tá? Só para você estabelecer uma conexão. E se for sexo anal, por causa da questão das hemorroidas, do sangramento fácil nas regiões periféricas ao esfíncter anal, a chance de contágio ainda é muito maior, tá? Então, você tem um desafio muito grande. Esse desafio ao longo da história da medicina, ao longo desses 40 anos, ele foi superado a partir de várias pesquisas, né? Até que começaram-se então a se desenvolver, a gente vai ver aqui alguns medicamentos que combatem esses retrovírus. Aí você perguntaria para mim assim, Zé, deixa eu entender um detalhe aqui. Quero saber o seguinte, o que é um retrovírus? Bom, por retrovírus, nós temos então, de uma forma bem simples, nós temos uma classificação de vírus de 2 tipos. Nós temos os adenovírus e temos os retrovírus. Normalmente, quando a gente fala de adenovírus, nós estamos falando de vírus cujo material genético é o DNA. É um vírus convencional, ou seja, o que é o convencional? É você ter um material genético, que é o DNA, que produz o RNA quando está parasitando uma célula. Nós sabemos que vírus são parasitas intracelulares obrigatórios, eles precisam de uma célula, tá? Para que eles possam então se reproduzir, para que eles possam então se perpetuar. Agora, o adenovírus, pelo fato dele ter o DNA produzindo aí RNA, é o vírus que nós chamamos de vírus mais comum e o vírus, de certa forma, mais simples de ser combatido. Agora, já os retrovírus, ele tem uma dificuldade muito grande. Por que ele é chamado de retrovírus? Acontece o processo inverso, que é o caso do HIV, por exemplo. Então, no retrovírus, você vai ter a liberação de uma enzima que vai, então, trabalhar na síntese do DNA. Então, você tem, no vírus original, na verdade, o material genético é o RNA, não é o DNA, é o RNA, que vai, quando ele penetra numa célula, ele vai sintetizar DNA viral. Então isso é uma das situações complicadas, tá? Porque geralmente os retrovírus, eles têm uma capacidade de mutar, tem uma alta capacidade mutagênica. Então eles conseguem estar mutando, né,
rapidamente, se adaptando ao novo meio, a nova situação, ao novo desafio, a nova situação inóspita, a nova situação desfavorável. Então, eles conseguem, dentro dessa premissa, eles conseguem estar modificando-se, tá? Rapidamente, de acordo com as circunstâncias que ele é submetido. Então hoje, por exemplo, nós temos de 4 a 5 já variedades do HIV. E em cada organismo ele manifesta-se de uma forma diferente. Esse é o grande desafio também, tá? Não é da mesma forma, idêntico, etc. Tal. Então, às vezes você tem pessoas que têm uma certa resistência maior e tem pessoas que têm uma resistência menor, tanto que vai muito da imunidade da pessoa, a manifestação da doença, que pode ser já de imediato, logo após o contágio, como pode ser também, pode demorar aí anos para que essa doença possa se manifestar, tá? Mas nesse ínter aí a pessoa está transmitindo esse HIV aí, às vezes, muitas vezes sem saber que ela é contaminada pela doença. Então o grande desafio dos retrovírus é a sua alta capacidade de mutação, tá? Eu gostaria então que você acompanhasse comigo alguns detalhes sobre esses retrovírus, essas situações que ele provoca na pessoa, os sintomas da doença, tá? E o que acontece quando a pessoa ela tem contato com sangue, quando ela tem contato de relação sexual sem preservativo, ela tem contato com essa DST, tá? O que acontece com essa pessoa? Ou mesmo até usuário de drogas injetáveis, etc. Tal. Presta bem atenção nessa aula que você vai aprender muita coisa interessante. E outra coisa que as pessoas sempre me perguntam, né? Zé, eu tive um acidente, sei lá, um profissional da área de saúde, etc. Tal. Ele teve um acidente e teve contato com o sangue de uma pessoa contaminada. Por exemplo, um dentista, tá com um paciente, um médico, está operando, né, fazendo uma cirurgia num paciente aidético, etc. Tal, e de repente fura a luva, acontece alguma coisa e ele acaba se ferindo e acaba tendo contato com o sangue dessa pessoa, enfermeira em hospital, enfim. Você tem várias situações aí do pessoal da área de saúde que pode ser submetido à exposição a esse vírus. Aí você pergunta assim, e aí Zé, o que faz? Olha, se o contágio for estabelecido com o sangue dessa pessoa em até 72 horas, hoje você toma então um coquetel aí ao longo de 28 a 30 dias, tá? Esse coquetel é o coquetel de pós-exposição ao HIV, ou quando a pessoa também tem uma relação sexual, né, fica preocupada, não sabe, etc. Tal. Às vezes a pessoa estava na hora da relação, a pessoa estava alcoolizada ou algo do gênero, até mesmo drogada, ou não sabe o que aconteceu, ou foi vítima de estupro. Então existe o PEP, que é direcionado, é divulgado pelo próprio Ministério da Saúde. Você pode, na sua cidade, você pode procurar, tá, as entidades que distribuem, né, geralmente vinculadas à prefeitura. Esse PEP, quando há prescrição médica para o indivíduo tomar, ele vai tomar essa medicação ao longo de um mês, tá, para tentar impedir que o vírus, é uma espécie de inibidor de fusão, para tentar impedir que o vírus entre no seu linfócito, na sua célula principal de defesa imunitária. Então presta atenção, como é que ele age? Alguns acham que ele age como um inibidor de fusão. Aí você fala assim, Zé, eu vou mostrar para você daqui a pouco já aí no vídeo, inibidor de fusão, tá? Isso de fato acontece, isso de fato é algo que eu posso confiar, tá? Inibidor de fusão. O que eu posso dizer é o seguinte, nós não temos um tratamento mais eficaz nessas 72 horas após a exposição, tá? Tem gente, por exemplo, que faz aquelas maldades, que é crime, obviamente, né? Pessoas que saem no carnaval com agulhas injetáveis, ficam espetando as pessoas, etc. Tal, falando depois bem-vindo à comunidade dos pacientes que têm AIDS, etc. Tal. Então, olha, esse PEP, pessoal, esse PEP, existe uma controvérsia. Funciona ou não? Como nós temos só ele como uma medicação antifusão, e muitas vezes as pessoas são submetidas ao PEP, tá? Prova-se posteriormente que essa pessoa não está com HIV, então aí tem duas ou uma, ou a pessoa não contraiu o HIV, e tem pessoas que são submetidas ao PEP e mesmo assim desenvolvem o HIV, tá? Então assim, ou ela não contraiu o HIV, ou se ela contraiu, o PEP funcionou, mas não funciona em todos os casos, tá? Mas é a única opção que se tem para evitar o contágio. Então, olha,
nós sugerimos que use-se, né, essa opção, porque ele vai impedir, teoricamente, a entrada do vírus na célula. Então, como é que funciona a AIDS? Como é que é esse processo? Eu vou abrir aqui com vocês, tá, o computador. Como é que funciona esse vírus? Ô Zé, eu gostaria de saber como é que é a disposição desse vírus, tá? Como é que é esse vírus? Como é que nós vamos ter aqui esse vírus na célula? Eu gostaria de mostrar para vocês algumas características. Então, olha, se o indivíduo foi exposto ao HIV, em até 72 horas, ele tem então essa condição, ele tem essa condição de tomar pelo menos uma medicação que existe, que é distribuída na rede pública, tá? Para que ele possa tentar aí impedir, né, o contágio com esse vírus aqui, ó. Ah, Zé, então qualquer coisa eu vou ficar tomando essa medicação. É óbvio que não. Essa medicação é um antirretroviral muito forte, tá? Provoca vários efeitos colaterais, muita diarreia, muita insônia, muito vômito, etc. Tal. Tem pessoas que, se for cardiopata, dependendo das circunstâncias, não é nem prescrita a medicação, porque a própria medicação pode ser letal. Então, não é assim, eu vou tomar numa situação de acidente, a pessoa vai perder muita massa magra, etc. Então, quais são algumas características desse vírus da imunodeficiência humana? Né? Está em inglês, então vírus da imunodeficiência humana. Então esse vírus aqui, olha, ele é revestido por uma coroa externa, tá vendo aqui, ó? Nossa, Zé, então isso aqui é um coronavírus? Não é um coronavírus, embora o coronavírus também seja um retrovírus. Aqui nós temos um tipo de vírus, tá, específico, um vírus que, não sei, alguns dizem que veio do macaco, né? Então nós não sabemos, que depois ele começou a se reproduzir em humanos a partir de sociedades tribais na África, em que havia, né, uma condição do homem ter relação sexual com macacos, etc. Né? Então, enfim, o homem foi contaminado e esse homem contaminado começou a difundir-se entre si. Esse vírus ele começou a adaptar-se no organismo humano, né? Tendo em vista as similaridades aí do macaco com o homem, ele achou aí uma certa facilidade para essa migração. Então, esse vírus ele tem uma coroa glicoproteica protetora, tá? E na verdade, ao contrário do que muita gente pensa, esse vírus fora do corpo, ele é um vírus extremamente frágil, tá? Ele pode morrer rapidamente. E não suporta mais do que 10 segundos na maioria das vezes, tá? Mas dentro do corpo, esse é o grande desafio, esse é o grande problema desse vírus do HIV. O que acontece? Presta atenção então. Como eu disse para vocês, você tem aqui um retrovírus. Como você tem um retrovírus, o que acontece? Você tem essa coroa em rosa, que é uma glicoproteína, tá? E aqui dentro você tem uma cápsula, o capsídeo, que vai então manter aqui dentro material genético. E esse material genético, nós vamos ter aqui, ó, como RNA. Tá vendo aqui, ó? E externamente aqui, ó, você tem todo o envelope protetor, tá? Então o material genético é o RNA e não é o DNA. E aqui você, quando ele está parasitando uma célula, você vai ter as enzimas, tá, virais, que quando ele está dentro da célula, essas enzimas permitem que esse material, o RNA, seja convertido em DNA viral. E a principal enzima aqui que faz essa modificação, essa transcrição, nós chamamos de transcriptase reversa, tá ok? Então, olha, você tem esse vírus, ou o indivíduo parasitado, ele tem esse vírus, e essa forma do vírus aqui, ó, é fora do organismo humano. Agora, quando ele entra no organismo humano, o que vai acontecer? Então, aqui eu tenho, ó, a célula principal, que comanda, é o general da divisão celular, que comanda todo o nosso sistema imunitário, que é conhecido como linfócito T4, tá? Ou linfócito T4 ou célula CD4, que é a mesma coisa. Essa célula aqui, ó, que ela é, digamos assim, é o general do quartel, né? Então é ela que comanda a fabricação de, basicamente, da imunidade celular e da imunidade humoral. A fabricação de leucócitos que vão atuar diretamente depois na imunidade humoral, na formação de plasmócitos, na formação de anticorpos, tá? Ou até mesmo na imunidade celular, que estimula o linfócito T8 para atuar
sobre células cancerígenas, células danificadas, com DNA danificado, para que eles possam, então, destruir essas células da imunidade celular. Mas o comando central, o general, tá, que a gente chama, é o linfócito T4. E aonde que o HIV ele vai se estabelecer? Ele vai se estabelecer exatamente no general, tá? No comando central da imunidade humana. Então, o que acontece? Olha, você teve contato com o vírus HIV, esse vírus HIV ele está no sangue, essas proteínas aqui, os linfócitos T4, que é o general da divisão, elas apresentam, tá? Ou essas células, os linfócitos T4, né? Que é o general da divisão, elas apresentam algumas proteínas aqui, ó, e essas proteínas são chamadas de proteínas T4. Então, essas proteínas T4, o vírus tem especial afinidade a essas proteínas. Então, presta atenção. Uma das formas que o pessoal tenta explicar o funcionamento do PEP, dessa medicação que você toma até 72 horas após a exposição para impedir a entrada do HIV na célula, é que o PEP supostamente ele funcionaria como inibidor de fusão do vírus, tá? Então ele impede que o vírus venha aderir-se a essas proteínas que nós chamamos de T4. Como o vírus não consegue aderir a essa proteína T4, ele não consegue entrar na célula, não consegue entrar no linfócito T4, tá? Durante esse período, e como se ele não entrar ao longo de um mês, o que vai acontecer? Ele vai morrer fora da célula. Então esse é o princípio dele ser erradicado fora da célula sem entrar na célula. A partir do momento que entrou na célula, não tem cura mais, tá? O indivíduo ele vai padecer de uma doença crônica e não vai ter mais cura dessa doença. Tem tratamento, mas AIDS não tem cura. Guarde bem isso. Então o que está acontecendo aqui, Zé? Olha o que acontece. Primeira coisa, quando entra na célula, ele vai fundir essa proteína T4, ele vai ser puxado para dentro da célula, tá? Para essa região aqui do linfócito. Aqui nessa região do linfócito, o que vai acontecer? Primeira coisa, olha, o vírus ele vai perder toda aquela coroa, tá? Que estava inicialmente no vírus. Então toda essa coroa aqui ela é perdida quando ele entra no linfócito, tá? Ele sai do sangue e vai entrar agora no linfócito, então do plasma sanguíneo, tá? E aqui, ó, ele vai liberar todo o seu material genético dentro da célula. Então presta atenção, qual é o material genético original dele? O material genético original dele, na verdade, é quem? É o RNA. Então, à medida que ele libera o material genético, ele vai liberar uma enzima aqui específica, que é a transcriptase reversa, que eu mencionei agora há pouco. Essa enzima transcriptase reversa, ela vai trabalhar aqui, ó, para que dentro da célula do linfócito, dentro do general da divisão, dentro desse tipo de leucócito, ela vai produzir, guardou bem? Tá? Um DNA, que é mais ou menos na contramão, é o inverso daquilo que se espera, né? Aqui é o RNA produzindo DNA. Não igual acontece nos adenovírus, que é o DNA que produz o RNA, assim como acontece na célula convencional, tá? Então aqui é o RNA produzindo o DNA viral, tá? Então a partir do momento que você tem esse DNA viral, o que vai acontecer? Aí você tem um probleminha. Ó, aqui você tem então o DNA humano, o DNA da célula do linfócito, tá? No DNA da célula do linfócito, você tem o comando central, a partir do núcleo dessa célula, da fabricação de novas células, da multiplicação dessas células. Então, esse comando central aqui, ó, é o comando responsável, inclusive, pela imunidade humana, tá? Então, diante de uma infecção, diante de uma doença, etc. tal, essa região aqui ela fica estimulada a produzir mais linfócitos, principalmente diante de uma infecção bacteriana. Tá ok? Então olha o que acontece. Aqui você teve a entrada de um vírus. Esse vírus então ele converteu seu material genético pela enzima transcriptase reversa de RNA em DNA viral. E aqui você vai ter um outro probleminha. Agora dentro da célula aqui, ó, eu vou ter, tá? Esses vírus que entraram, eu vou ter aqui, ó, um probleminha maiúsculo. Qual seria esse probleminha? Esse vírus ele começou a se multiplicar dentro da célula, começou a aumentar a carga viral. E olha, o vírus
ele vai fazer o quê? Esse vírus que apresenta o material genético agora, que é conhecido como DNA, o que vai acontecer? Ele vai então ter especial afinidade pelo DNA, tá, da célula. É aqui que está o grande problema da AIDS. Tá? Então ele tem especial afinidade pelo DNA da célula. Se ele tem especial afinidade pelo DNA da célula, o que vai acontecer, Zé? Então aqui você vai ter uma outra enzima, tá? Conhecida como enzima integrase. Ela vai desencadear então a integração entre esse DNA do vírus e o DNA humano, que é o DNA do linfócito. Então quando ocorre essa integração aqui, ó, na verdade você vai ter a formação, tá, de um DNA que nós chamamos de DNA pirata. DNA pirata porque esse DNA agora ele está fundido ao DNA viral. E aqui está o grande problema da AIDS. Tá? A partir desse DNA pirata, onde você tinha um centro de controle da imunidade, onde você tinha o local que comandava todo o sistema imunitário do teu corpo, você passa a ter agora uma fábrica viral. Então, em vez dele comandar a imunidade celular e a imunidade humoral, ele passa que agora a fabricar vírus. E aqui os vírus, eles vão ser fabricados, vão ser multiplicados aqui dentro da célula através de uma outra enzima, protease. Essa enzima protease auxilia, tá, no processo de amadurecimento dos vírus dentro da célula. Então tem 3 enzimas que você não pode esquecer para o seu vestibular, para o seu Enem. Primeira enzima, transcriptase reversa, que converte, então, transcriptase reversa, que converte o RNA viral em DNA viral dentro da célula. Segunda enzima, integrase, que permite a integração, tá, do DNA viral ao DNA humano, ao DNA da célula do linfócito. E a terceira enzima, a enzima protease, que favorece o amadurecimento do vírus HIV dentro da célula. Tá ok? Inclusive, quando você fala de medicações antirretrovirais, elas atuam diretamente sobre essas 3 enzimas, basicamente. Então, olha, onde você tinha um centro de imunidade, onde você tinha um general que comandava o exército imunitário do seu corpo, você passa a ter agora, tá? Esse general foi deposto, esse general foi conquistado, você passa a ter agora uma fábrica de vírus exatamente no quartel-general. Então, o quartel que guardava o seu organismo passa a ser agora uma fábrica de vírus. Por isso que a gente chama de Síndrome Immunodeficiency Acquired, ou seja, síndrome da imunodeficiência adquirida. Tá? Então você tem uma síndrome que atrapalha todo o seu sistema imunitário. Portanto, nessa síndrome, qualquer doença oportunista, você pega uma diarreia, você pega uma pneumonia, você pega um resfriado, etc. Tal, você não tem sistema imunitário para reagir contra ela. Então, o que acontecia no início, quando você não tinha nenhuma medicação? Tá? Acontecia no início era aquele grande problema. A pessoa ia adquirindo outras doenças oportunistas até chegar à sua letalidade, até morrer. Tá? Ia perdendo massa corpórea, né? Apareciam os primeiros sintomas, que é a perda de massa, né, excessiva, etc. Tal. E a pessoa ia tendo problemas no sistema imunitário, sistema respiratório, bababá, bababá, até a morte. Bom, aí você tem, tá? A partir da estrutura proposta por Robert Gallo, que nós vimos aqui do vírus, você começou a ter vários estudos sobre esse vírus e depois de muitos anos começaram-se a estudar aí os famosos coquetéis, desde a década de 90, basicamente, tá? Então esses coquetéis, eles têm como função, basicamente, você tem aí várias medicações, você tem, por exemplo, uma medicação antiga, você tinha o AZT, até hoje tem, mas como você está trabalhando aqui com retrovírus, você precisa renovar essas medicações constantemente, tá? Então você tem o AZT, etc. Tal. Hoje você tem vários novos retrovirais. Qual que é o objetivo do retroviral que o indivíduo toma? É para curar, Zé? Não é para curar. É para diminuir a carga de vírus dentro da célula. Ou seja, ele vai ter que tomar, tá, essa medicação pelo resto da vida. Então o objetivo primaz, o objetivo prioritário do retroviral é exatamente diminuir a carga viral dentro da célula. Então a AIDS realmente não tem cura, não tem cura. Aliás, olha, nenhuma doença viral, guarde bem isso, tá? Nenhuma doença viral, ela tem uma medicação que seja eficiente para curá-la, Nem um resfriado comum que você pega aí para um vírus. Você veja agora a dificuldade que nós estamos vivendo com esse coronavírus. Por que acontece?
você tem medicações que muitas vezes conseguem reduzir a carga viral, tá? No interior do organismo, mas você não tem uma medicação efetiva para desencadear a cura, né? Porque o vírus ele depende de todo um ciclo, na maioria dos vírus, tem um ciclo de 14 dias, tá? Como o coronavírus agora. Tá? Aí ele vai ter que se manifestar, teu organismo reagir, até que você consiga eliminar. Agora você consegue minimizar os sintomas, tá? Dessa doença. Tá com pneumonia, desencadeou outro processo inflamatório, aí o médico vai entrar com outra medicação específica para aquele processo. Mas não existe uma medicação que você consiga resolver o problema do vírus no organismo antes que ele complete seu ciclo, desde um vírus mais simples até o vírus mais complexo, tá? O que nós temos para nos prevenir com relação a vírus são as vacinas, tá? As vacinas elas vão estimular então o seu sistema imune a produzir anticorpos contra aquele parasita. Então, se você entrar em contato com aquela doença, o que vai acontecer? Você vai produzir anticorpos específicos, já tem os anticorpos no seu organismo, já vai produzir essas proteínas específicas para combater esse vírus que você captou. Então a doença vai se manifestar de uma forma bem mais atenuada no teu organismo, ou muitas vezes nem vai se manifestar, porque você é imunizado, tá? Então a vacina é aquilo que nós chamamos de imunização, em que você recebe uma porção enfraquecida de um vírus e o teu corpo começa ativamente a produzir anticorpos com o passar do tempo com relação àquela presença. Por isso que a gente chama de imunização ativa, porque o teu corpo está trabalhando ativamente em teu benefício, tá ok? Então, quando nós falamos em HIV, é uma coisa que você tem que guardar. Embora você tenha esses retrovirais, você tenha essas medicações, etc. tal, essas medicações elas são extremamente interessantes porque elas diminuem a carga viral, mas não cura a AIDS. Ou seja, a pessoa ela vai ter que tomar essa medicação toda a vida, tá? Aí, em alguns casos, essa pessoa aqui no Brasil, dos 4 tipos de HIV que nós temos mais comuns hoje, no Brasil nós temos 2 tipos, né? O HIV1 e HIV2, que é detectado pelo teste ELISA, tá? E essas pessoas que têm essa doença, em alguns casos, ela vai tomar essa medicação para diminuir a carga viral, e aí vai ter um outro fator, tem os sintomas, né? Em alguns casos você tem os sintomas encadeados pela própria medicação, que a pessoa vai ter que se adequar a essa medicação. Em alguns casos, quando ela faz o exame depois, aí a pessoa fala assim, nossa, olha, eu não tenho mais HIV1 e HIV2. Não é que ela não tem mais, ela tem sim, tá? Mas não aparece no exame. A pessoa fala, nossa, eu fui curada da AIDS. Ela não foi curada. Se ela parar de tomar o retroviral, os vírus começam a aparecer novamente no seu leucograma, etc., tal, no seu exame, no seu teste ELISA, tá? Você vai ter uma disfunção dos linfócitos, vai ter leucocitopenia, linfocitopenia, etc. Então, quando ela está tomando, ela pode reduzir a carga viral a 0. E isso muitas vezes dá o falso soro negativo de AIDS, tá? Que na verdade ela tem a AIDS, se ela parar de tomar a medicação, a doença volta a se manifestar rapidamente. Então, ela vai ter que tomar o coquetel todos os dias, enquanto ela tiver vida, ela vai ter que tomar essa medicação que reduz a carga viral, mas não consegue eliminar o vírus. Mas foi um grande avanço, pois hoje você tem aidéticos vivendo com uma doença crônica que pode ser tratada, assim como outras doenças crônicas que são tratadas, não tem cura, mas são tratadas, tá? Então houve um grande avanço na medicina nesse sentido, através de um vírus que tem assolado a mente das pessoas e assolado aí a mente de muitos estudiosos do mundo inteiro. Então, pessoal, é isso. A AIDS não é brincadeira, tome cuidado, tome as suas prevenções. Nós evoluímos muito com relação à AIDS aqui no Brasil, mas em continentes como a África, estima-se que mais ou menos em torno de 25% da população, em cada 4 indivíduos, ele apresenta-se com infecção do HIV. Tá ok? Guarde essa aula com carinho, estude essa aula com carinho, essa aula é fácil e essa aula cai muito no Enem. Grande abraço, até a próxima.